Na década de 60, a Colômbia passava por lutas internas. Por isso, as duas maiores forças políticas, os liberais e os conservadores, se uniram para formar a Frente Nacional. Porém, esta formação sofreu forte oposição de grupos saídos dos liberais, com tendências socialistas, uma vez que não atendiam os anseios das classes mais pobres. Esses opositores se tornaram idealistas marxistas-leninistas, sendo eles o Exército de Libertação Nacional, o Movimento 19 de Abril e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Criada em 1964 pelo antiliberal Pedro Antônio Marín, mais conhecido como Tiro Fijo, o grupo tinha ideal marxista-leninista, promovia a guerrilha a partir do campo e defendia a igualdade das classes, a reforma agrária, o fim dos governos corruptos, das relações políticas e econômicas com os Estados Unidos, além de outros aspectos sociais. Durante as décadas seguintes, a guerrilha lutou contra vários governos colombianos, em geral favoráveis aos Estados Unidos, e cresceu até chegar a 18 mil combatentes nos anos 90. Mas sempre atuados pelo Exército e pelos agentes dos Estados Unidos, que deram todo apoio contra o grupo, as FARC se viram sem dinheiro e sem apoio internacional, mais ainda após a implosão da União Soviética em 1991. A guerrilha se valeu de sequestros e de ataques surpresa durante os anos de conflito, fazendo com que os Estados Unidos instalassem muitas bases disfarçadas de grupos contra o narcotráfico. Desesperados, as FARC se voltaram para o comércio de drogas, controlando sua produção e distribuição no continente. Mas essa atitude deplorável condenou o movimento, fazendo com que intelectuais de esquerda e a população reprovassem tal método. Por mais nobre que fosse o objetivo, os meios empregados não são justificáveis e traem a causa socialista. Um duro golpe sofreram as FARC em 2010. Um de seus líderes, Mono Jojoy, foi assassinado pelo exército. Enfraquecida e após 50 anos de lutas incessantes e sem apoio total da população, as FARC decidem depor armas em junho de 2016, tendo Cuba como intermediária entre elas e o governo colombiano. As sucessivas ditaduras na América Latina contribuíram para uma resposta em forma de guerrilhas. Uma das mais importantes foi o Sendero Luminoso, de influência maoísta, fundado por estudantes e professores universitários do Peru em 1960. O grupo tinha como objetivo a derrocada das instituições burguesas e capitalistas para, em seu lugar, instaurar um regime comunista. Eles iniciaram suas atividades no campo e passaram a atacar os latifúndios e grupos burgueses no campo, mas sua atuação ainda era pequena nos anos 60. O crescimento se deu durante os anos 70, época da ditadura militar peruana com aval dos Estados Unidos, e foi nesse período que os guerrilheiros passaram a atuar nas cidades mediante sequestros e combates raros. O nome Sendero Luminoso, ou Caminho da Luz, foi tirado de uma frase do marxista peruano José Carlos Maria Teller. Seu fundador, Abimael Guzmán, professor de filosofia da Universidade Nacional de São Cristóbal de Huanga, foi também mentor e combatente deste grupo, que também era chamado de Partido Comunista do Peru, o Sendero Luminoso. Os Estados Unidos e a União Europeia consideram tal grupo como terrorista. Com a prisão do seu líder Guzmán em 1992, o grupo passou a atuar esporadicamente, fazendo atentados à bomba e assassinando rivais também de esquerda com o grupo revolucionário Tupac Amaru, do qual tinham grandes divergências. O Sendero Luminoso travou muitas lutas, inclusive até em eleições, quando impediu que muitas pessoas fossem votar, além de combater o exército, a polícia e grupos encobertos dos Estados Unidos. Eles conquistaram muitos territórios peruanos ao longo de 3 décadas, mas sempre se refugiando em montanhas como a dos Andes, e com isso tudo, o grupo chegou a ter mais de 15 mil guerrilheiros. Estima-se que 31 mil pessoas morreram devido aos ataques no Sendero Luminoso. Vários presidentes tentaram acabar com o grupo,
mas apenas Alberto Fujimori teve uma importante vitória ao capturar o seu líder, Guzmán, em 1992. Por outro lado, os governos peruanos tomaram medidas e atitudes deploráveis, como o uso de tortura, estupro e prisões ilegais para deter o Sendero Luminoso, que respondeu aumentando seus ataques e assassinando pessoas do governo e colaboracionistas. Em 2002, o grupo realizou um ataque à bomba na Embaixada dos Estados Unidos, onde 10 pessoas morreram. Outros ataques foram realizados nos anos seguintes, mas em menor escala, e o grupo não se extinguiu por completo, estando escondido entre as montanhas peruanas ainda hoje.